Eu sou a Bibi, a leitora e concurseira, e seja bem-vinda ao meu canal! Gente, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 12 livros pra ler em 2024. Eu acho que eu nunca fiz essa meta assim. Se eu fiz, foi lá nos primeiros vídeos do canal passado. E esse ano eu quis trazer ela pra vocês porque eu tenho alguns projetos em mente que eu quero... alguns projetos relacionados a mim mesma, ao meu gosto literário, enfim. Então eu vou utilizar essa ideia que eu já tinha pra fazer essa pequena meta. Inicialmente eu pensei em fazer 24 livros pra 2024, só que eu já tô com outros dois projetos fora, que é a leitura coletiva, todo mês a gente tem no Catarse, e a leitura coletiva do clube, então já são 2 livros obrigatórios. Se eu fosse fazer 24 livros em 2024, eu teria que ler 4 livros assim, que eu meio que não pude escolher livremente, porque são livros que já estariam pré-determinados da meta daqui, e livros que a maioria poderia gostar, no caso do clube e do Catarse. Então eu preferi fazer um livro só, porque daí fica melhor, eu tenho uma liberdade de escolha maior no mês. Caso eu não esteja a fim de ler um, eu leio o outro, enfim, uma escolha maior mesmo. Então vamos deixar de enrolação e começar essa lista. Eu tinha pensado em fazer 12 clássicos, porque esse ano, desde o ano passado, eu senti que o meu eu leitora mudou bastante. E aí eu acho que agora eu estou pronta pra entrar nas ondas dos clássicos, porque eu realmente quero conhecer mais. Ano passado, 2023, foi um ano incrível em questão de leituras, eu me aventurei por muitos gêneros. Eu descobri leituras que conversaram muito comigo, que mexeram muito comigo, uma sensação que até então eu não tinha sentido nos demais livros, mas porque é um sentimento extra, sabe? É como se tivesse inserido mais um Divertidamente na minha cabeça. E aí eu preciso trazer um vídeo falando sobre esses livros pra vocês, porque realmente eu queria muito que principalmente nós mulheres lêssemos, mas todo o resto com certeza deveria ler. Mas vamos pro foco, que são 12 livros pra ler em 2024. Eu vou começar com um que eu tô com vontade de ler desde o ano passado, que é Persuasão, da Jane Austen. Eu sou uma super leitora de romance e tenho muita vontade de ler as obras dessa autora. O único que eu já li foi Orgulho e Preconceito, mas eu acho que eu não li ele em um bom momento, eu não tive uma boa relação com a história. Foi um livro que eu peguei, sentei e tentei ler de uma vez só, logo que eu voltei a ser leitora, então acabou que eu fiquei assim, ok, eu gostei, mas eu não sei, eu achei tudo isso. Só que, assim, os clássicos a gente tem que ler com uma outra visão, né? A gente tem que tentar entender o período, e eu acho isso legal. Eu quero, quando eu for ler esses clássicos, pesquisar mais sobre eles, o período em que eles foram escritos, e tentar entender mais além do que tá na história. Então, Persuasão, eu tava desde o ano passado já na minha meta, então ele foi o primeiro que eu pensei assim, o que eu quero ler em 2024? Persuasão. Não acho que eu vou ler agora em janeiro, porque tem muitos outros outras leituras que já são mais densas esse mês que eu tô querendo fazer, então eu vou deixar a Persuasão pro mês de fevereiro, que aí eu pego mais leve nas demais e consigo focar nele, e vem aí. O segundo livro também é um clássico, que é O Sol é para Todos, eu ganhei de presente. E inicialmente eu não queria ler esse livro, não queria ler essa história, porque eu adicionei na minha lista, aí eu li Orgulho e Preconceito, eu falei assim, pô, não gosto de clássico, odeio clássico, tirei. Só que eu comecei a ler outros livros, em muitas leituras esse livro é citado, e um dos que mais me tocaram assim foi Passarinha, que é um livro que é um favorito meu, e a relação dos irmãos, eles citam muito que é parecida com O Sol é para Todos, então eu fiquei muito curiosa e eu quero muito ler essa história. Então vem aí, não sei em que período, tá? Que os livros eu vou dar uma lista com 12, mas eu não sei qual eu vou ler em cada mês, eu vou deixar o meu coração definir. Mas eu quero ler por conta de Passarinha, e é um livro que eu já tenho na estante, então vai ficar mais fácil. Tô priorizando os livros que eu já tenho aqui pra não precisar comprar mais nada. Aí a gente vai pra O Diário de Anne Frank. Nunca li. Na minha história, na minha trajetória de 25 anos de vida, nunca li esse livro. Essa vontade de ler sobre o nazismo tem se tornado cada vez mais frequente depois de algumas leituras que eu vim fazendo. Eu tinha muito medo de ler O Diário de Anne Frank, porque é um diário, né? Então é muito mais real, é muito mais palpável, é muito mais doloroso, é muito mais cruel. Mas eu acho que agora, hoje, depois de ler tudo que eu já li, eu me sinto mais pronta pra essa história, e é algo que eu quero muito fazer. Talvez essa seja uma leitura que eu precise aí de um mês inteiro pra ler, talvez eu divida ela. Conhecendo o meu coração, talvez eu precise fazer isso. Enfim, é um livro que também é muito hypado, eu já tenho aqui, pretendo ler pra conhecer, e hoje eu já me sinto pronta pra ler essa história e não permitir que ela
me machuque, mas que ela me ensine. Eu acho que é esse o objetivo, né? Então hoje eu acho que consigo. Outra história que é um clássico, que é Meu Pé de Laranja Lima. Esse livro, desde 2022, eu tinha uma amiga que falava, olha, tu precisa desse livro, ele é muito bom. Só que eu não tinha vontade. Como eu falei, eu acho que hoje eu me sinto pronta pra ler clássicos e isso é muito necessário, a gente se sentir pronta, a gente está com vontade. A leitura, ela é isso, é você estar a fim de ler. Então, se uma pessoa super recomendou, ai, tu vai amar e tu não tá com vontade, você não precisa ler. É isso, entendeu? Você não precisa ler. E hoje eu já me sinto pronta, e quando eu fui montar a lista, eu não tenho, ele é o único, eu acho, dos livros que eu coloquei aqui, que eu não tenho nem em e-book, nem na prateleira, mas que eu tenho muita vontade, porque eu já vi muitos relatos sobre essa história, e eu acho que é uma história que vai conversar muito comigo. E também vai relembrar um pouquinho minha infância só pelo nome, porque é a primeira escola que eu tenho recordação que eu estudei, tipo, quando eu era bem criancinha, foi uma escola pública chamada Meu Pé de Laranja Lima, aqui na minha cidade. E eu tenho muitas recordações boas e algumas não tão boas, tipo, teve uma que eu me lembro que me empurraram do carrinho não, do escorregador, né? Do escorrega-bunda, eu bati e machuquei minha bunda. Eu lembro disso, essa é a única recordação ruim. Eu lembro das sonecas que eu dava em uma toalha e eu lembro do lanche, que às vezes era bolacha com Nescau e às vezes era naquele prato de alumínio que era macarronada de picadinho, eu amava. Então eu acho que não tem nada a ver com a história, mas que o nome vai ser bom pra eu relembrar hoje, porque eu tenho uma memória afetiva dessa época da minha escola e que tem a ver com o nome do livro. Então, talvez seja bom eu lê-lo agora. Só uma curiosidade que eu acho que eu nunca tinha contado. Outro que eu quero muito ler é Mulherzinhas. Essa é uma história que eu sei que tem filme, né? Eu acho que é Mulheres Adoráveis, o nome do filme, não tenho certeza. E eu quero muito assistir o filme. Só que eu também quero muito ler o livro. E é um livro que eu ouvi, eu acho que a Lu, do Mundo Literário da Lu, comentando sobre ele. E falando que gostou. E ela comentou assim, eu não lembro se foi em vídeo, eu não lembro se foi em live. Eu não lembro exatamente o que ela falou também. Mas, assim, o jeito que ela falou me cativou muito. Então, é um livro que eu já tinha vontade, depois de ouvir ela falando, eu fiquei com ainda mais vontade, mas ainda não tinha chegado o momento, e eu acho que esse ano é o momento. E a maioria dos livros aqui é isso, tá, gente? Eu não lembro exatamente da história, ou eu não me lembro exatamente da pessoa que indicou o que ela disse, mas o que marca muito pra mim é como foi dito, né? A emoção que a pessoa passou ao ler a história, depois passando pra gente, isso me pega muito, então a maioria deles isso aconteceu. Aí a gente vai pra Moby Dick, que é um clássico também, e esse eu coloquei porque eu tenho ele no Kindle, e a editora de uma, assim, rainha minha, que é a Laura Brandi, o nome da editora é Moby Dick, então desde que eu vi o nome da editora eu fiquei muito afim de ler a história pra conhecer um pouco mais, né, e quando tava disponível no Kindle, eu já peguei, e aí eu acho que essa é a oportunidade perfeita de conhecer um pouquinho mais dessa história. Aí, a gente vai pra um que, de novo, gente, eu fui influenciada pelo jeito que foi falado. A Pequena Coreografia do Adeus é um livro que, quando todo mundo começou a ler, eu fui no hype. Só que aí eu comecei a ouvir algumas pessoas falando sobre, eu falei, eu acho que não é um livro que vai conversar comigo, é um livro que aborda temas muito sérios e de uma maneira muito assim carregada, então muito densa, eu acho que não vai ser pra mim. E é tudo fase, né? Depois de um tempo eu assisti um vídeo aqui no YouTube da Bruna Martioli falando sobre esse livro. Eu não me lembro exatamente o que ela falou de novo, mas eu lembro assim, cara, das expressões dela contando um pouco sobre a história. E eu falei, meu Deus, eu quero muito ler esse livro agora. E aí eu ganhei ele de presente, então com certeza é um livro que vem aí. E eu acho que pra ele eu vou abrir a LC porque tem uma galera que tem vontade de ler, e aí teria que ser um tempo maior também por ser um livro mais denso, então provavelmente eu vou abrir a LC. Fiquem atentos no Maratona App, tá? Que é por lá que eu abro as minhas LCs. Aí a gente vai pra um agora, que é assim, logo que eu comecei a criar conteúdos aqui, em 2021, aqui não, que eu digo de livros, né, em 2021 teve um livro que bombou muito, que foi O Mar Sem Estrelas. Eu achei a capa linda, não faço ideia do que tá da história. E aí eu não lembro se foi no final de 2021, no início de 2022, teve uma promoção dessas da Amazon, e ele saiu muito em conta pra mim. Se eu não me engano eu paguei 13, 12 reais, não me lembro. E comprei.
Até hoje eu não li. E eu sei que o público desse livro é muito dividido, né? Tem uma galera que não entende absolutamente nada e tem uma galera que ama muito. Então eu fiquei com muito receio. E foi tipo assim, um livro que eu comprei no impulso, gente. Eu comprei no impulso porque tava muita gente falando: esse livro é maravilhoso, esse livro é perfeito. Nunca ninguém adentrava no porquê que ele era maravilhoso, no porquê que ele era perfeito, mas sempre falavam isso. E a capa dele era belíssima. Aí eu falei, pô, eu preciso desse livro, né? Aí eu comprei. E assim, se eu acho que se eu não colocar ele em alguma meta, eu não vou ler. Então ele vai entrar nessa meta. Eu acho que é um dos poucos aqui dessa lista que, assim, é porque tá muito tempo parado na minha estante e porque eu preciso saber o que é. Eu preciso ler logo entendeu? Preciso, só por isso. O próximo é um do Stephen King. Citação aqui a Gláucia Cássia, né? Maravilhosa, que é fãzaça do Stephen King. Eu tenho alguns probleminhas com o autor, não com a pessoa do autor, mas a maneira que ele escreve, algumas discussões que ele aborda. Eu li dele um Instituto, algumas coisas não gostei desse livro, a gente leu em LC. Eu li Joyland, que eu gostei muito, já glaciei esse livro. Li também Depois, que tinha tudo pra ser um favorito, mas quando eu comecei a ler... Enfim, não vamos falar mais de Stephen King pra não ser cancelada. Brincadeira, gente, é ruim. Depois é muito ruim, tá? Não leiam. Joyland pode ler, tranquilo. O Instituto me deixou meio assim, e aí um que eu fiquei muito curiosa, que é Novembro de 63, e eu fiquei muito curiosa pra ler esse livro, tipo assim, muito curiosa pelo que retrata, e desde que eu li, como eu falei, Kindred, fiquei assim, preciso ler outra história que retrate e fale sobre a viagem no tempo, e Novembro de 63 tem isso, e é um livro que eu acho que eu também vou abrir a LC de um mês pra ele, porque ele é bem grandinho. E também pra eu ter uma opinião sobre a escrita dele, porque eu li 3 livros. Um eu gostei, um eu odiei e outro eu achei mediano. Então, assim, eu preciso ter uma opinião se eu gosto ou não da escrita dele, das histórias dele. A gente vai agora pra um livro que eu sei que é bem denso também. Como vocês podem ver, a maioria dos livros que eu coloquei aqui, eles têm uma história mais pesada, uma história, assim, muito real, muito crua. E eu acho que isso reflete muito a leitura que eu tenho me tornado. Deixei de ler minhas farofas? Jamais! Eu leio um livro desse, denso, e aí eu leio umas 2, 3 farofonas, e aí eu volto pro livro denso. Mas isso é algo que aconteceu na minha vida desde o ano passado, porque até então eu tentava evitar esses livros, eu não me sentia pronta pra lê-los, e eu acho que isso é muito importante, tá, gente? Esses livros mais pesados, esses livros que contêm muitos gatilhos, a gente aprende muito com eles, nós nos tornamos pessoas infinitamente melhores lendo essas histórias, sentindo empatia, a gente sente infinitas coisas, sentimentos muito humanos e que a gente precisa sentir às vezes. Só que tem que ser no momento certo. Se você não tá pronto pra ler, não adianta, ele vai mexer com você da forma errada, ou você não vai sentir a coisa que você tem que sentir. E não necessariamente ele vai ser um livro bom pra você no momento certo, no momento errado. Pode ser que você odeie esse livro e tá tudo sob controle, tá? Eu tô falando relacionado a mim. Então, esse ano foi um livro que esse ano que passou foi um ano que eu li bastante coisas assim, esse ano eu quero permanecer dessa forma. E eu estou falando de Herdeiras do Mar, que eu já confundi muito com A Maldição do Mar, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá, gente? Perdão, inclusive, por essa confusão. Mas eu estou falando de Herdeiras do Mar mesmo, que conta aí uma história também bem pesada. E eu tenho ele em e-book, que eu comprei numa promoção. Inclusive, eu dei ele pra alguém, eu não sei se foi pra Debrinha, eu acho, porque eu não quero ler ele sozinha, eu quero ler ele com alguém. É uma leitura que já me falaram que ela realmente é bem triste e muito, muito pesada. Então, eu pretendo ler o quanto antes, não sei quando desse ano, mas vem aí. O penúltimo livro é uma farofa gostosinha. Não farofa no sentido não de que, né, a história é farofa, mas é porque é um livro que muita gente já leu, muita gente ama, que é A Casa do Macerulho. Um livro que também tá parado na minha estante há bastante tempo, mas não é porque eu não quero ler. Eu quero muito ler. Uma coisa que me segurou nessa leitura foi porque alguém comentou que tinha capítulos muito grandes. E eu estava numa fase ano passado que eu tava odiando tudo que era muito longo, assim, sabe? Tipo, capítulos enormes, nossa, já me dava preguiça. E aí eu fui deixando ele porque eu senti que não era o momento. Porque por mais que a história fosse incrível, eu não queria ler livros com capítulos longos. Aí eu ia pegar e ia ler ele, eu ia querer abandonar. Então eu preferi esperar, e esse ano vem aí essa leitura porque o tanto de vídeo de melhores do ano que eu vi gente falando desse autor, eu preciso ler, eu preciso conhecer essa história, eu preciso conhecer essa, preciso conhecer as outras, mas vamos começar por essa que é o livro que eu tenho na estante.
Por fim, gente, esse aqui eu coloquei pra representar todo o meu chat e pra representar minha amiga Lucrécia. Não passa desse ano, tá, gente? Eu espero. É Corte de Espinhos e Rosas. Eu tenho uma história com essa saga, dando um pouco de ranço. É um livro que eu acho que eu vou odiar? Muito pelo contrário. Eu acho que eu vou gostar dessa história, muito. Só que, gente, a preguiça que eu tenho de ler esse livro, a preguiça que me deu, o rancinho que me... E aí eu ganhei de aniversário da Lucrécia e assim, eu preciso ler. E esse ano vem aí. Esse ano, gente, esse ano, vou trazer um vlog de leitura deste livro pra vocês. E eu vou com o coração aberto, eu prometo. Eu prometo que eu vou disposta a gostar do livro, tá bom? Gente, esse foi o vídeo de hoje. Talvez se acontecer alguma alteração dessa lista, eu não quero mudar, mas caso aconteça, eu venho aqui e aviso vocês. E é isso, eu vou avisando também dos livros que eu vou abrir LC. Quem tiver interesse já deixa aqui embaixo, se vocês querem que eu abra LC de algum dos livros daqui em específico, de alguns dos livros daqui, que a gente abre sem problema nenhum. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever nesse canal e de me acompanhar nas outras redes sociais. Eu espero vocês por lá, tem atualizações diárias de tudo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Hey, it's me.